Pronto, então agora estamos ao vivo também no YouTube, aonde vai ficar armazenado no nosso canal. Muito bem. Então o objetivo dessa aula de hoje é um assunto extremamente importante, que eu vejo todo santo dia na minha rotina, no meu dia a dia. E vocês aí com certeza também assistem isso. O que eu percebo? Grande divisor de águas em atendimentos de dor são dor miofascial de um lado em peso e de outro lado as dores inflamatórias. São as causas disparadas mais comuns de todas. E quando eu falo de dores inflamatórias, eu não estou falando das dores agudas. Essas são fáceis de tratar, são simples. Uma dor aguda, uma tendinite aguda, uma entorse aguda é mole. Gelo, repouso, anti-inflamatório, e uma semana a pessoa está boa, nas condições normais de temperatura e pressão. Mas não são essas as que eu vou falar. As que eu vou falar, o que me motivaram a criar essa aula, foi justamente aquelas que não são desse jeito. Aquelas são queixas crônicas. A pessoa que já tem uma epicondilite há 7 meses, a pessoa que tem manguito rotador há 2 anos, a pessoa que não consegue melhorar dos seus problemas e fica sempre tomando remédio e nunca melhora. É o tal do paciente que desgasta todo e qualquer santo médico, que faz nós nos sentirmos impotentes e frustrados. Eu estudei, meu Deus, eu deveria saber resolver isso. Por que diabo essa pessoa não melhora? Talvez vocês se perguntem isso. Eu digo que eu me sinto extremamente frustrado, já me senti muito com isso. Aquelas pacientes que já estão tomando opioide, antidepressivo tricíclico, estão escambau e nada resolve. Você manda fisioterapia, é aquela complicação. Pois bem, então eu resolvi, depois de tanto tempo, assim, não é possível, tem que ter uma maneira de solucionar esse problema. E aí fui na literatura, voltei, rebusquei, fui estudando, e quando eu vi, o buraco era bem mais lá embaixo. Então eu tive que fazer toda uma revisão, desde o capítulo lá, do primeiro capítulo de patologia que a gente tinha no primeiro ano da faculdade, falar sobre inflamação, reação inflamatória. Então vamos voltar para as origens para entender melhor toda essa linha do tempo, o que acontece com essas pessoas, o que eu posso fazer para de alguma forma contribuir, ajudar ou evitar que chegue aonde chega. Tá. E eu, como vocês, quem já me conhece, já sabe que eu tenho uma maneira diferente de dar aula. Eu sempre gosto de fazer comparações. Eu gosto de usar uma linguajar bem mais coloquial, bem mais simples e fazer comparações de modo que facilita a assimilação do conhecimento. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine um navio com um buraco no casco. Acabou de ser torpedeado, tem um buraco no casco do navio, está entrando água, tá jorrando água para dentro. Qual é a primeira coisa que você vai fazer se você perceber aquele vazamento? Está entrando água. Você vai soar o alarme. Então você toca o alarme de emergência, a sirene chamando todo mundo para emergência. No corpo humano, o que seria essa equivalência? Eu fiz uma lesão, pá, rompeu, estendeu, sangrou, seja lá o que for. Então tem uma lesão inflamatória, uma ruptura da membrana, aquela membrana com aquela camada de bifosfolipídio, e dentro dela tem ácido araquidônico. O ácido araquidônico, quando a membrana rompe, o ácido araquidônico cai no meio extracelular, ele vai ser metabolizado por 2 vias, da ciclooxigenase e da lipooxigenase. Voltando para a história do navio lá. A sirene, então, primeiro que tudo, teve o rompimento, teve vazamento, está sangrando, está saindo sangue, tá? É o vazamento do navio. A sirene é o quê? É a histamina. A histamina é a nossa sirene de alarme, é o rei da inflamação. A histamina que vai estimular todo o início dessa cascata de inflamação. Quem que ela vai ativar? Ela vai chamar a galera dos primeiros reparos, os socorristas, os emergencistas. A galera vai tapar o buraco para impedir que o navio vá ao fundo. Quem seriam esses caras dentro do nosso corpo? Macrófagos, leucócitos e plaquetas. Então essa galera vem para estancar o sangramento. Fez um remendo ali, botou band-aid, esparadrapo, bolinha de gude, bala jujuba, chiclete, tapou, beleza. Agora está na hora de mandar a galera embora, chama a galera que vai fazer o reparo definitivo, vai fazer um novo casco no navio, vai fazer um novo vaso, vai fazer um novo tecido, um novo tendão, um novo ligamento, seja lá o que for. Então, para isso eu vou recrutar uma nova equipe de profissionais. Eu vou chamar os pedreiros, eu vou chamar os engenheiros e os arquitetos. Tá? No nosso corpo eu vou fazer a comparação. O pedreiro vai fazer o quê? Agora esquece o exemplo do navio, vamos pensar no exemplo de uma calçada, de uma estrada esburacada. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou fazer aquele reparo? Em primeiro lugar, vem o pedreiro, mistura o cimento e joga o cimento lá em cima. Então o pedreiro chegou, jogou o cimento. No nosso corpo, esse cimento seria aquele meio de agregação onde o colágeno vai poder se distribuir, se esticar mais tarde. É o que em inglês chama-se ground substance, é a matriz, onde a gente vai colocar todas as outras estruturas necessárias para promover o reparo. Então é o primeiro passo.
Tá? O segundo passo, eu vou convocar os engenheiros. O que os engenheiros vão fazer naquele cimento, naquela estrada? Eles vão pegar barras de aço e vão organizar elas em estruturas organizadas de modo a serem inseridas no meio daquele cimento, para que uma vez o cimento seque, aquilo dali vai formar uma estrutura super rígida e forte e resistente. O que seriam essas barras de aço que vão ser colocadas no meio do cimento, no meio da matriz cartilaginosa? Seriam o colágeno, as fibras de colágeno que precisam ser preparadas para isso. Então, quem é que vai preparar essas barras de aço no nosso corpo? Nós temos então as camadas deixa eu lembrar, os colágenos, o procolágeno. 3 fibras de procolágeno vão formar uma trança, e essa trança então vai formar uma fibra de colágeno. Várias dessas fibras de colágeno vão formar uma fibrila. Várias fibrilas vão formar uma fibra, e daí então uma estrutura de um tendão. E assim a gente vai formar uma nova estrutura têncil capaz de suportar a pressão. Então tá, esse é o trabalho do engenheiro. E qual que é o trabalho do arquiteto? O arquiteto é pegar agora, alisar aquele cimento, deixar esteticamente bonito, bem lisinho, bem bonitinho, para que aquela forma é a que deve seguir adiante. Então, o que seria isso no corpo humano? Primeiro veio o engenheiro, colocou aquele cimento, que seria aquela argamassa, aquela matriz colagenosa. Depois veio o cartilaginosa. Depois veio o engenheiro, jogou as fibras de colágeno, que vão se depositar, vão se estruturar e formar uma rede de sustentação daquele arcabouço. Depois veio o arquiteto, que vai alisar tudo. O alisar, o nosso corpo seria equivalente a fazer alongamentos. Seria o papel do fisioterapeuta. Eu vou alongar aquela estrutura, vou esticar para dar sentido a essas fibras de colágeno, para deixar com que elas fiquem umas paralelas às outras nos mesmos sentidos, e eu vou ao mesmo tempo estimular a contração muscular para ajudar ainda mais nessa organização dessas fibras, então de modo que elas fiquem bem organizadinhas, bem encaixadinhas umas nas outras. Muito bem. Então esse é o processo natural mais comum que acontece numa reação inflamatória como outra qualquer. Terminou, cimento na calçada, a calçada está limpinha, bonitinha, mas o cimento está fresco. Já pode pisar em cima? Não. E é dessa forma que eu explico para os meus pacientes. Olha, eu vou tratar sua tendinite, sua bursite, seja lá o que for. Agora, o fato de você ficar sem dor, graças ao remédio, não significa que você está pronta para fazer, você já pode começar a fazer atividade física. Então, o trabalho da reabilitação, o trabalho do arquiteto seria de ajeitar aquilo dali, no sentido de fortalecer, alongar e dar a propriocepção, como é que eu vou dizer? A coordenação motora, para que então, depois desse trabalho todo, a pessoa possa voltar às suas atividades rotineiras e cotidianas. Muito bem. Então falei um pouquinho de inflamação e o papel de cada um. O papel das células de reparo, da emergência, então os leucócitos, plaquetas e macrófagos. Depois veio o papel do tecido cartilaginoso, tecido colagenoso, que vai depositar a matriz. Depois vem a deposição do colágeno. Depois vem o que deveria funcionar na próxima etapa, seria contração muscular e alongamento. Então aqui já está a dica. Se você teve uma entorse, seu paciente teve uma entorse, uma lesão, uma epicondilite, uma lesão qualquer que seja, no que passou a primeira etapa, a fase de sangramento, que dura 24, 48 horas, entra em etapa agora a segunda fase, que é a fase inflamatória, que dura em média uma semana. E é justamente nessa fase que a gente vai entrar com anti-inflamatório. Por quê? Justamente por volta do 3º ao 5º dia, quando eu começo a formar aquelas tranças de procolágeno, formando as novas fibras de colágeno. Se houver reação inflamatória nessa etapa, essas fibras não conseguem se formar, esses cross-links não se formam e eu não consigo ter novas fibras de colágeno. Logo, se eu tenho um estado inflamatório perpetuante, eu não consigo ter uma formação de colágeno suficiente, logo, aquela estrutura que deveria estar tapando aquele buraco não vai ter a resistência que deveria. Ou seja, a pessoa agora ela pode até já ter passado bastante tempo, mas aquela estrutura está frágil, qualquer coisinha vai romper de novo. Parece a estrada federal, você vai andar, o cara bota uma camada de cimento só para tapar buraco, bateu uma chuvinha, já está tudo aberto de novo. Então, para evitar que o nosso corpo vire uma estrada federal, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter noção dessas etapas. Por volta do 3º ao 5º dia, se eu tenho que evitar a perpetuação da reação inflamatória. De que forma? Garantindo a pessoa o repouso. E aí entra o papel essencial, o atestado médico. Gente,
o atestado médico faz parte do tratamento. Se você não der condições para o seu paciente fazer o repouso para que o corpo dele possa fazer o reparo inflamatório, você não está tratando de forma adequada. E a gente precisa entender que o tratamento não é apenas dar o remédio, é todo esse cuidado até que a pessoa volte à sua estrutura, à sua fase normal, volte às suas atividades habituais. Então, se nós fizermos um trabalho bem feito, beleza, o cara vai voltar, vai ficar com sequela nenhuma. Mas se nós não soubermos fazer esse trabalho, não soubermos orientar o paciente principalmente, não vai dar certo. Esse paciente vai fazer lesão em cima de lesão até que ele tenha uma lesão crônica, e aí depois é aquela desgraça que a gente vê todo dia, o paciente tomando N remédios, e é uma catástrofe. Ainda mais se a gente estiver falando no âmbito do SUS, que aí tem N outras dificuldades, sem mencionar as dificuldades financeiras, sociais, psicoafetivas e assim por diante. Não vou nem entrar nessa questão, porque isso aí então é uma dor de cabeça que não tem fim, tá? Bom, então revisamos um pouquinho da reação inflamatória, 3 a 5 dias, tá. Falei da importância do atestado médico, um pouquinho sobre o metabolismo do ácido araquidônico, só revisando minha cabeça aqui para não me perder. Ah, sim, lembrei. Quando eu estava falando daquela terceira etapa, que é a fase do arquiteto, que é fazer o alongamento, de esticar, fortalecimento muscular. Para quê? Para que então aquela estrutura possa voltar a ser o que era antes. Esse é o papel do fisioterapeuta. E eu vou dar o exemplo do entorse de tornozelo, como um exemplo clássico para a gente estruturar o que seria, grosseiramente, o papel do fisioterapeuta na reabilitação. Então, eu, Alexandre, um mês antes do meu casamento, torci meu tornozelo. Torci e fiz ruptura ligamentar, tinha instabilidade e tal. Na mesma hora que eu torci, ele já inchou, então reação inflamatória, dor, rubor, calor e edema. Inchou, dolorido, um baita de um edema, enfim. E eu já pensando, putz grilo, lá se for meu casamento, não vou conseguir entrar na igreja. Mas, já tendo noção de tudo isso, na mesma hora, botei o pé para cima, gelo direto, gelo, primeira semana, comecei a tomar anti-inflamatório. Assim que eu pude, por volta dos 10 dias, 11 dias, já comecei a botar o pé no chão. Para quê? Um pouco de carga vai gerar um pouco de tensão e vai começar a estimular essas fibras de colágeno a adotarem as suas estruturas. O próximo passo dessa etapa seria recuperação do tônus muscular e amplitude de movimento. Isso eu já tinha noção porque eu já tinha rompido o ligamento antes no passado, no 6º ano da faculdade de medicina, bem na minha formatura, né? Parece que é coisa do outro mundo, assim, mas sempre nesses momentos decisivos da vida chega alguma coisa que bota a gente checkmate, mas deu certo. Então eu já tinha feito essa fisioterapia, eu já tinha noção do que eu tinha que fazer. O que eram as etapas que o fisioterapeuta fez comigo, que eu fiz comigo depois sozinho. No primeiro momento, apenas pisar no chão e ficar de pé, em cima daquele tornozelo machucado mesmo. Depois ficar em pé em cima de um pé só com apoio monopodálico. Depois ficar em pé em cima de uma almofada. Isso gera uma certa instabilidade. Isso começa a treinar a propriocepção, a questão do meu equilíbrio, minha coordenação motora, e começa a ativar a musculatura de um lado e de outro a manter o equilíbrio. Depois dessa etapa tem que seguir uma crescente na complicação. Então, pisando na almofada e agora alguém joga uma bolinha para mim. Eu tenho que pegar a bola aqui, tenho que pegar a bola ali sem me desequilibrar em cima de um pé só. E assim o grau de dificuldade da propriocepção vai aumentando. Um pouco depois dessa etapa, chega um próximo momento, onde eu tenho que fortalecer a musculatura da perna, ou o que quer que seja que a gente está trabalhando, né? Então, no caso, meu tornozelo, ele faz basicamente 4 movimentos: flexão, extensão, inversão e eversão. Então, eu peguei aquela fita elástica, acho que era band o nome daquilo, bota no pé como se fosse uma toalha, puxa e fica lá pisando com o pé assim, 10 séries, 10 repetições, depois extensão, 10 repetições, depois inversão, depois eversão. Exercício simples, pode ser o fato de ficar na ponta do pé e voltar, pode ser apenas caminhar, mas enfim, tem que fortalecer a musculatura que estabiliza o tornozelo. Para quê? Para tonificar aqueles ligamentos e tendões, para que eu não tenha uma frouxidão ligamentar depois. Aliás, foi esse o meu problema. Das várias vezes que eu havia torcido o tornozelo, eu nunca tinha feito fisioterapia adequada. Então eu acabei evoluindo com uma frouxidão ligamentar importante, que o que me permitia torcer o pé cada vez mais, até que teve um dia que torceu muito e fez uma avulsão ligamentar. Então, voltando ao nosso assunto, se deixar eu me perco, eu falo muito. No meu caso, então, um mês antes do casamento, gelo, repouso anti-inflamatório por uma semana. Em seguida comecei a pisar, comecei a andar, comecei a fazer fortalecimento.
No dia do meu casamento eu consegui entrar na igreja sem usar muleta, sem mancar, ainda pulei minha festa inteira feliz da vida. Ou seja, mesmo a lesão grave, com ruptura ligamentar e instabilidade, foi capaz de recuperar-se dentro de um período razoavelmente curto. Claro que meu pé inchou no final do dia, eu senti um pouco de dor no dia seguinte, mas foi tudo bem, paguei esse preço. Não era o ideal, mas também não ia deixar de me casar por causa disso. Então essas etapas são muito importantes e o atestado médico é fundamental. Eu posso até ir trabalhar desde que meu pé não esteja sendo sobrecarregado. Então eu posso botar aquela bota do Robocop para estabilizar bem, posso andar de muleta e aí não teria problema, tá? Mas a gente tem que garantir que o paciente vai ter condições de manter aquela estrutura em repouso pelo tempo necessário para fazer todo o reparo inflamatório, que em geral dura em torno de 2 semanas a um mês. Aí tem mais um detalhe. Todas essas etapas da fase inflamatória, desde a fase de sangramento, que dura 48 horas, a fase inflamatória, que dura em torno de 1 semana, a fase proliferativa, que dura em torno de 2 semanas, e a fase de remodelamento, que dura um mês. Todas essas 4 etapas, elas necessitam de oxigênio tecidual para poderem evoluir. Se eu não tenho oxigenação tecidual, eu não consigo passar de uma etapa para outra. Vamos botar assim, uma linguagem de videogame, para passar de fase eu tenho que ter oxigênio. Senão eu não consigo respirar, não consigo chegar lá. Agora então eu pergunto para vocês, compara. Um adolescente de 12, 13, 14 anos de idade, jogando bola, torceu o tornozelo, em quanto tempo ele vai se recuperar? Ou seja, quanto tempo de atestado médico ele vai precisar? Versus um senhor de 89 anos de idade, com insuficiência renal crônica, diabético, tabagista, insuficiência vascular periférica, torceu o tornozelo igual. Quanto tempo esse senhor vai demorar para se recuperar? Tendo em vista disso que eu falei, que a oxigenação tecidual é fundamental para que a reação inflamatória possa progredir de maneira satisfatória, há de se entender que a pessoa que tem uma certa dificuldade na oxigenação tecidual periférica vai demorar mais tempo para se recuperar. Portanto, nós precisamos ter noção disso. Da mesma forma que a gente vai calcular a dose do antibiótico em quem tem insuficiência renal, de acordo com o clearance da creatinina, a gente tem que ter uma noção. Não, essa pessoa vai demorar mais tempo do que o normal para se recuperar dessa lesão. E aí, de novo, o atestado médico faz parte do tratamento. E aí, nesse sentido, é que nós temos que verdadeiramente ser o advogado do paciente. Por quê? Se o teu atestado passar de 14 dias, que com frequência passa, ele vai para a perícia médica. E todo mundo sabe que na perícia médica o paciente fica aflito de não conseguir receber o seu auxílio e fica sem receber aquele tempo todo. Então, quando o paciente vier pedir para você um laudo para apresentar para a perícia médica, isso é bem importante que seja feito com bastante detalhe. E aí tem alguns detalhes aí que são importantes. Com relação ao laudo, o que você vai escrever no laudo? Eu acho que o paciente deve ficar afastado por um mês. Não, você não tem que achar nada. Tem que dizer, o paciente fulano de tal, que eu acompanho o paciente fulano de tal, isso é importante, há tanto tempo, e atendi ele no dia tal, com o diagnóstico tal. E aí você descreve o que aconteceu. O paciente apresentando lesão, ruptura total do ligamento tal, apresentando limitação funcional, edema importante, fazendo tratamento com XYZ, vai começar a fisioterapia dentro de tanto tempo. E aí você pode botar mais algum detalhe que você ache pertinente, mas no final das contas você pode colocar assim, solicita avaliação do perito, avaliação pericial, quanto à atividade laboral deste paciente. Por quê? O papel do perito é avaliar se aquela lesão de fato necessita daquele período de tempo para se recuperar. Essa é a função dele. Então deixa o cara fazer. Porque se você chega para o perito e fala assim, não, o paciente necessita de 30 dias de atestado médico, ponto. É que nem você chegar para o cirurgião e falar assim, olha, eu quero que você faça a incisão transversal com uma curvinha e um sorriso no final e bote 2 pontinhos de cada lado. E eu quero que você percorra esse caminho por dentro do abdômen do paciente até chegar no local tal. Não faz. Você dá o diagnóstico, olha, o paciente está aqui com apendicite, vai lá para o cirurgião para ele te operar, ponto. E deixa o cirurgião fazer o trabalho dele. Então, com relação ao médico perito, vamos entender, é um médico. O cara faz uma especialização em perícia médica. Então, a gente não tem que dizer para o cara como fazer o trabalho dele, a gente tem que dizer o que a gente está vendo no nosso paciente. Olha, eu estou vendo que esse paciente está com depressão grave, ele está tentando se matar, ele está usando 3 antidepressivos diferentes, não melhorou até agora, e é esse o quadro. Você não tem que definir o futuro do paciente, você tem que apenas relatar os fatos como eles estão vindo até você, certo?
Então essa dica daí é para vocês não se encrencarem com essas questões aí periciais. Bom, o retorno ao trabalho deve ser encorajado o mais rápido possível. Dentro de tudo isso que eu falei, respeitando o limite e o tempo que cada paciente precisa para se recuperar, o quanto antes o paciente puder voltar, melhor para ele, melhor para o trabalho, melhor para a família, melhor para a cabeça de todo mundo. Por quê? Estatisticamente, quem fica afastado do trabalho por mais de 2 anos não volta ao trabalho. Tanto que depois que a pessoa está há 2 anos afastada, eles acabam aposentando por invalidez. Se a pessoa está afastada do trabalho 6 meses, para ela voltar ao trabalho, as chances já são baixíssimas. Então é muito importante trabalhar na cabeça do paciente essa questão, de que ficar encostado, como eles colocam, não é a solução para nada. Talvez ajude, resolva, tape buraco, é uma solução temporária, mas ele não deva se debruçar suas esperanças, suas expectativas nesse benefício, para que então a gente possa evitar que aquela pessoa que antes tinha uma lesão musculoesquelética agora se torne um doente. E quando eu digo um doente, é aquela pessoa que se sente incapaz, que se sente vulnerável, a pessoa que está passiva diante da vida. Isso é muito importante, não deixar a pessoa perder essa garra de vencer, de fazer acontecer e de correr atrás. Então tem que trabalhar a cabeça da pessoa que está com uma lesão dessas também. Até porque, se a pessoa fica afastada tanto tempo, vamos lá, 6 meses afastada, já está 6 meses com dor ou com limitação, ela pode deprimir. Então, dor crônica pode provocar depressão por conta de uma sensibilização central ali no sistema límbico. A própria incapacidade funcional, a pessoa vira e fala, mas eu não gosto de trabalho para ninguém, eu fico desesperado com isso. Isso vai acumulando, a pessoa fica angustiada com aquilo e daqui a pouco começa a infernizar todo mundo ao redor, certo? Então, deixa eu ver se eu... Assim, já falei bastante coisa. Tá, voltando à história do papel do fisioterapeuta. O papel do fisioterapeuta é te tirar dessa condição onde você tinha acabado de ter uma lesão e te reabilitar a sua estrutura musculoesquelética para que então você possa ter maiores chances de voltar ao normal. A partir dali, o que seria o ideal? No mundo perfeito, onde tudo estivesse perfeito, nesse momento nós teríamos a figura do educador físico, que iria preparar um treino, alguns treinos específicos para aquela pessoa, para então sim, fortalecer e reforçar aquelas estruturas necessárias para prevenir futuros problemas. Na nossa realidade, o que acontece? A pessoa se machuca, anti-inflamatório uma semana, rápido já volta a trabalhar. Volta a trabalhar, começa a incomodar, toma mais remédio, não é assim? E aí começa aquela bola de neve desesperadora. Então, o que eu consegui encontrar de solução? Não estou dizendo que é o correto e que todo mundo deveria fazer isso, mas é a maneira que eu encontrei de me comunicar com os meus pacientes. Fala assim, Dona Maria, a senhora trabalha com faxina, não é? É, doutor. E a senhora limpa, sei lá, 10, 20 quartos por dia, não é? É, doutor. Pois é, isso é bastante trabalho. Você trabalha o quê? São 6, 8 horas por dia? Isso, doutor. Então tá, vamos lá. Você tem que fazer um serviço braçal de grande intensidade durante 8 horas por dia. Qual o treino, quanto que você treina para se preparar para isso? Ela fica me olhando assim com uma cara assim, como assim treino? Aí eu comparo. O jogador de futebol. O jogador de futebol não passa grande parte do dia dele treinando, fazendo musculação, correndo, chutando. Para quê? Para se preparar para uma partida de 2 tempos de 45 minutos. A senhora não tem 2 tempos de 45 minutos. A senhora tem uma jornada de trabalho de 8 horas. Depois ela pega ônibus, volta para casa, tem que fazer comida para o marido, cuidar de criança e mais um bando de coisa, não para aqui e cuidar da própria casa. Então é como se fosse um jogador de futebol profissional que não tem nenhum tipo de preparo físico, vai entrar na partida. O que vai acontecer? Vai sair machucado. E é o que está acontecendo com a senhora. Em outras palavras, se a senhora não quiser ter mais problemas com o seu ombro, com a sua coluna, com o seu punho, com o seu cotovelo, a senhora necessita ter um preparo físico. Precisa fazer musculação, fortalecimento, alongamento, natação, bicicleta, seja lá o que for. Mas o teu trabalho é braçal, portanto o teu corpo é teu instrumento de trabalho e ele tem que estar preparado para isso, proporcionalmente. E eu dou mais um exemplo assim, olha, se eu fosse correr uma maratona hoje, eu não ia conseguir levantar no dia seguinte, porque eu não estou preparado. Mas se eu começar a treinar todo santo dia durante um ano, eu certamente sou capaz de correr a maratona e ficar bem no dia seguinte. E aí, dando exemplos assim, eu começo a mostrar para a pessoa o porquê que ela está toda hora tendo dor, porquê que ela está toda hora ficando machucada. Não é por causa da idade. A gente já viu pessoas com mais de 60, 70 anos de idade correndo maratona. Então não é isso. O problema maior é a falta de preparo físico,
é a pouca ou pobre ergonomia e a pouca noção de consciência corporal. A pessoa não tem noção como abaixar e carregar um peso, ela não tem preparo físico, ela fuma, ela é gorda, ela faz exercício sem fazer aquecimento antes, não faz alongamento depois. Essas questões todas são muito importantes. Então, se a gente verdadeiramente pensa em fazer uma prevenção de verdade e não aquela finge que faz, a pessoa finge que acredita, a gente tem que bater nessa tecla, tem que fazer nossos pacientes saírem do sedentarismo, tem que estimular eles a perderem peso, emagrecer, fortalecer, manter-se ativo, sentar direito, básico, sabe? E se a gente não faz isso, a gente está enxugando o gelo, gente. Não adianta você prescrever o anti-inflamatório de última geração, infiltraço hialurônico, prescrever o glucosamina, não sei das coisas, não interessa se não fizer o feijão com arroz. Vou dar mais um exemplo. Não adianta fazer N cursos de pilotagem, ser o Ayrton Senna, se eu não boto cinto de segurança. Quando eu bater, eu vou morrer. Então a prevenção acaba sendo de extrema importância. E isso é um prato cheio para a atenção primária, se não for uma das coisas mais importantes. Então, fazer alguma coisa para que aquele ciclo vicioso pare de ciclar. Senão vai desgastar, como aconteceu comigo, e eu não quero que aconteça com mais ninguém. Certo? Bom. Só para finalizar, para não ficar muito cansativo, uma dica clássica, bem simples. O nosso corpo está todo equilibrado em cima de musculatura agonista e antagonista. Como assim, Alexandre? Pensa, para dobrar meu cotovelo, eu tenho que contrair o bíceps, mas ao mesmo tempo eu tenho que relaxar o tríceps. Se um deles tem uma contratura muscular, o movimento vai ficar truncado, não vai ficar uniforme, vai ficar incompleto. Eu vou ter uma redução da minha amplitude de movimento. Alexandre, o que isso tem a ver com inflamação? Calma, eu vou chegar lá. Se eu sou uma pessoa sedentária, não cuido da minha postura, eu começo a sentar assim, assado, todo troncho. E isso acaba sobrecarregando outras estruturas. Tendões, ligamentos, cápsulas articulares, articulações e assim por diante. Logo, manter uma postura adequada, a musculatura tonificada, não estou falando de ser musculoso, apenas estar tonificado. Postura, tonificação muscular, alongamento. Todo dia, fazer a higiene do aparelho músculo-esquelético, cedo ou tarde, eu vou sobrecarregar alguma estrutura e ela vai inflamar. E aí começa todo aquele ciclo que nós falamos até agora. Portanto, aí eu pergunto para vocês, quem tem o hábito de prestar atenção na postura do seu paciente que está com dor? Se ele tem a cabeça anteriorizada, se ele tem um ombro mais alto do que o outro, se ele tem uma perna mais comprida do que a outra, se os braços, ombros dele são rodados para frente, se a pessoa tem uma hiperlordose, uma hipercifose. É importante, porque a partir dali muitas conclusões podem ser tiradas e várias dicas podem ser dadas. Uma vez eu atendi uma mãe, uma vez veio para consulta uma criança junto com a mãe, a criança devia ter em torno de 9, 10 anos de idade e com, se não me engano, uma queixa de dor lombar. E aí poxa, criança, dor lombar, não é comum, né? E aí eu olhei para a criança, ela estava com os pezinhos supinados, rodados para dentro, os joelhos um estrabismo convergente e a pelve antevertida, ou seja, ele tinha uma hiperlordose por conta de uma anteversão da pelve, os joelhinhos virados para dentro e os pés pronados. E eu olhei para aquilo e falei, você já reparou nos pezinhos dele? Ela, não. Aí eu pedi para ele, olha, ajeita o seu pé, ajeita o seu quadril. Ajeitou, corrigiu a hiperlordose. Aí a mãe, nossa, ninguém nunca tinha mostrado isso. Pois é uma coisa simples. Então, em vez de encaminhar para o ortopedista, eu encaminhei para o fisioterapeuta, para trabalhar essas cadeias musculares em desequilíbrio. Acredito que isso tenha sido suficiente, porque o garoto não voltou mais. Mas eu estou só dando exemplo para mostrar como que é importante nós estarmos atentos com pequenos detalhes, como, por exemplo, a postura, a posição dos pés, a maneira como a pessoa anda, balança os braços. Olhar faz parte da nossa consulta. E, acima de tudo, a questão da prevenção, que eu acho que ficou bem claro aqui o porquê que a gente precisa sempre trabalhar nessa questão da prevenção. Caso contrário, não vai ter, a vida vai ser um inferno, certo? Bom, gente, o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje era isso. Eu achei esse assunto muito interessante quando eu comecei a estudar e eu achava que precisava ser dividido com mais gente, porque me enlouqueceu esse assunto durante muito tempo. Eu acredito que deva incomodar muito mais gente. Então, ficam aqui as minhas dicas para tentar ajudar no crescimento e desenvolvimento profissional de cada um e que seus pacientes possam se beneficiar com as reflexões que possam ter surgido a partir dessa pequena conversa que nós tivemos aqui hoje. Nesse momento, então, eu quero abrir
para tentar responder as perguntas de quem tiver. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser interagir agora, trazer algum caso clínico, eu posso tentar de alguma forma auxiliar. Deixa eu ver o que está escrito aqui, o celular está de lado, vamos só virar aqui para eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Daí, gente, ninguém quer perguntar nada, ninguém teve nenhum caso interessante ou curioso? Aqui no chat eu estou procurando, eu não estou vendo nenhuma pergunta de ninguém. Então, se eu estiver errado, por favor, faça uma nova pergunta agora para poder responder. Minha intenção também, além de toda semana fazer uma live como essa e falar de um assunto diferente relacionado à medicina musculoesquelética, é pegar um dia da semana para estar abrir para vocês, um dia só para vocês, para tirar dúvidas sobre casos clínicos, para de repente atender alguém junto com vocês, para a gente trocar ideias, trocar experiências. Então eu vou publicar lá no nosso Instagram que dia vai ser feito isso, eu ainda vou escolher a data certinho, mas já fica aqui a oportunidade, o convite para vocês trazerem os casos clínicos e a gente fazer um banco de dados bem bacana, com o objetivo de auxiliar, ajudar cada vez mais médicos de família, médicos da atenção primária em geral, a abordar essas questões de musculoesqueléticas no consultório, no nosso dia a dia. Tá legal, gente? Então, fica o meu grande abraço aqui a todos vocês. Até quinta-feira que vem, 21 horas, nos veremos, tá bom? Tchau!